Nós viemos falando desde a semana passada sobre a gravidade da crise no Rio Grande do Sul. Lamentei, como os outros parlamentares gaúchos já lamentaram, que o ministro Levi não recebeu hoje o governador do Rio Grande do Sul do PMDB. Acho que, independente de concordar ou não, deveria ter recebido. O governador estava aqui para dialogar sobre a crise que, de forma devastadora, acontece no meu Estado. Não é novidade a grave crise financeira pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul. As contas do Estado estão bloqueadas, em consequência da não quitação de parcela da dívida com a União, valor de 280 milhões. Após quitar os salários do funcionalismo, restou 60 milhões de saldo, que seriam usados para pagamento de hospitais e prefeituras. Ocorre que esse montante foi sequestrado das contas do Estado do Rio Grande pela União, bem como serão os demais recursos que entrarem na Caixa. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, trata-se somente de execução das garantias contratuais, tendo sido promovida a recuperação de parte do Fundo de Participação do Estado, FPE, referente ao mês de agosto. Isso mesmo, todo o recurso que ingressar nos cofres públicos gaúchos serão retidos até atingir 280 milhões. Uma situação insustentável. Ocorre, senhor presidente, que a verdade dos fatos histórica é que a dívida inicial contratada pelo Rio Grande do Sul foi de 9,7 bilhões. Os gaúchos pagaram 21,6 bilhões e ainda devem 47 bilhões, são juros extorsivos. Realmente uma conta absurda, especialmente porque não estamos tratando de financiamento bancário, mas de empréstimo entre entes federados. Entendo que os Estados-membros são autônomos, mas são, ao mesmo tempo, a própria personificação do poder nacional. Nesse sentido, não pode ser tratado como entes apartados da União. A cobrança de juros dessa monta é leonina, visto a posição privilegiada do emprestador, as altas taxas da operação, a ausência de cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro e a exigência de garantias robustas. A forma de capitalização de juros é verdadeiro anatocismo, senhor presidente, configurando prática abusiva nos contratos privados. Esta semana, senhor presidente, recebi aqui no Congresso o meu amigo ex-deputado federal constituinte, Hermes Zanetti, que nos apresentou uma sugestão de projeto de lei complementar que traria um alento à situação dos nossos estados e dos demais que se encontram em situação idêntica. A proposta pretende resolver definitivamente a situação do endividamento em que se encontram estados e municípios, acabando com o passivo gerado pelos encargos e corrigir uma injustiça histórica praticada contra os princípios federativos. A ideia não é de calote. Ninguém está pedindo perdão, mas justiça, impondo como único encargo financeiro a atualização monetária calculada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. A proposta pretende uma readequação das condições de remuneração dos financiamentos assumidos perante o Tesouro Nacional em formas totalmente incompatíveis com as adotadas entre o governo federal e o setor privado. Por fim, quero dizer que a ideia é colaborar com medida necessária para pôr fim a esta situação gravíssima. Como representante dos gaúchos e gaúchas aqui no Senado Federal, junto com os outros 2 senadores e a bancada dos deputados também, enfim, temos que afirmar, aqui é a Casa da Federação. Nos colocamos, assim, à disposição para que, se esse projeto, mediante um amplo entendimento, seja aprovado, a gente tenha uma solução razoável que atenda aos interesses do povo gaúcho e também corresponda à expectativa mediada da própria União. O governador se encontra hoje em Brasília, daqui eu vou me deslocar para dialogar também com ele, com esse objetivo. Por fim, senhor presidente,
faltam 5 minutos ainda, eu não poderia deixar de registrar a importância da Marcha das Margaridas, a importância da 5ª Marcha das Margaridas, que hoje fizeram um grande movimento aqui em Brasília, hoje estão ainda num grande ato público, ontem tiveram um encontro com o presidente Lula, uns falam em 10 mil, outros falam em 20 mil, outros falam 40 mil, mas, enfim, senhor presidente, importante é poder registrar que milhares e milhares de mulheres estiveram aqui, apresentando as suas reivindicações numa marcha democrática em defesa da própria democracia, da liberdade e da justiça. Senhor presidente, eu entrego na íntegra esse pronunciamento, mas não posso também, ainda aproveitando o tempo que aqui tenho, deixar de registrar minhas preocupações em relações ao número, senhor presidente, de vetos aos projetos aprovados pelo Congresso Nacional e o exagero nas medidas provisórias. Somente em 2015 foram encaminhados ao Congresso Nacional 30 vetos e 20 medidas provisórias. Demonstração clara, com mais vetos e medidas, que nós estamos fazendo uma convulsão, uma grande confusão entre quem tem o poder de legislar e quem tem o poder de executar. Temos recebido os vetos que não são nem um pouco, no meu entendimento, justificáveis. Só como exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência teve uma série de vetos. Por exemplo, citamos o artigo 29, que trata simplesmente das instituições de educação profissional e tecnológica. O artigo 82 determina prioridade na tramitação processual, judicial e administrativa para pessoas com deficiência. Em 2014, esses foram só 2 exemplos dos 9 vetos. Em 2014, o governo federal opôs 36 vetos em projetos de lei. Em 2015, já estamos com 30 vetos. Mas não são somente os vetos encaminhados que nos preocupam, senhor presidente, mas o número de medidas provisórias que contribuem muito com essa minha preocupação. O Instituto da Medida Provisória vem sendo colocado no longo dos anos, de forma, eu diria, que deturpa o próprio processo legislativo. Por isso, senhor presidente, eu quero reafirmar a utilização excessiva das medidas provisórias vem pautando as votações da Câmara e do Senado, trancando a pauta do Congresso, atrasando o exame de matérias importantíssimas para o país. Por isso, eu sou daqueles que acham mesmo que o presidente Renan fez corretamente e apresentar uma pauta para que a gente não fique só à mercê de ser pautado por medida provisória e por veto, e quando o nosso dever de legislar fica em segundo plano. Quero aqui lembrar, um exemplo claro é a edição da MP 676 de 2015, que altera as regras para a aposentadoria do regime geral da Previdência Social. O Congresso já havia aprovado a mesma regra, 85/95, foi acatada e foi vetada. Ou veta ou acata. Né? Poderia pelo menos dizer, olha, num gesto, não veto, promulgo esta decisão do Congresso, com a fórmula 85/95, e durante 2 anos vamos debater, discutir, ou 5 anos, uma alternativa. Vetou e mandou para cá uma medida semelhante, que provavelmente nós aqui não vai ficar aquela fórmula de cada ano aumentar 1 ano a partir de 2017. O documento trouxe, em tese, a mesma regra. Não havia motivo de veto e encaminhar uma medida provisória. O mesmo ocorreu com o MP 673, que trata do licenciamento das máquinas agrícolas. Após ser aprovado o projeto aqui, 3312, a presidenta opôs o veto 5 de 2014 e depois mandou uma medida provisória que vai na mesma linha. Tivemos também o veto ao reajuste dos aposentados e pensionistas com base no PIB. Vetou o quê? Vetou um PIB que é 0. Então, não tem essa de dizer que teria 1 bi, 2 bi, 3 bi. Como? Me digam que PIB é esse. Se tiver um PIB que diz que aposentado ia ter reajuste, me mostrem. Mas não tem. O PIB dos últimos anos é 0 ou próximo de 0. Quando digo próximo de 0, é menos que 0. Consequentemente, o reajuste não aconteceria. O que aconteceria é, pelo menos, a expectativa de uma lei que estaria dizendo o seguinte: quando o PIB aumentar, os aposentados terão direito ao seu reajuste. O resumo que fica é por quê? Por que isso?
Senhor presidente, somente durante os 15 dias do recesso parlamentar foram editadas, durante o recesso, 5 medidas provisórias. Precisamos de fazer um reexame interno em corpus e reavaliar essa questão, presidente. Tantos e tantos temas aqui levantados por nós, só poderia aqui reafirmar do Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, da morosidade do parlamento. Poderíamos lembrar aqui da morosidade da casa, quanto ao PL número 2 de 2015, que destina assegurado aí pelo Executivo 368 milhões ao orçamento do Ministério da Previdência para o Aeros. O recurso iria garantir o pagamento do benefício de cerca de 10 mil aposentados e pensionistas e não é votado porque senão se vota aos vetos. Se não vota ao veto, não libera o dinheiro, esse já assegurado, depositado, mas não é liberado por falta de votação da Casa. Senhor presidente, a dívida é decorrente da execução provisória, já definida e tomada, é só pagar. A matéria figura na pauta do Congresso desde 18 de junho e o Congresso não vota. Ocorre, senhor presidente, que é preciso apreciar os vetos e as medidas provisórias para a chamada limpar a pauta e tornar viável a deliberação da Lei de Diretriz Orçamentária. E assim votar o PL do Aéreos, o PL número 2. Se não querem, então, botar o veto, então abram uma sessão. Abram uma exceção e votem o PL número 2 para assegurar o pagamento de 10 mil aposentados e pensionistas do Aeros. Não dá para ficar nesse faz de conta de que voto e não voto, mas dependo de uma MP, de um veto, e depois, quem sabe, todavia, contudo, se um dia o Congresso reunir, eu delibero sobre uma matéria que está aí na expectativa de alguns milhares de brasileiros. Senhor presidente, são 28 anos de Congresso Nacional. Apresentei nessa casa mais de 1.200 proposições, só no Senado 973. Nunca vi um momento como esse, desta morosidade, tanto do Executivo como do Legislativo. Por isso, senhor presidente, o apelo que eu faço aqui. Vamos, como dizia o inesquecível Ulisses Guimarães, vamos votar, não há acordo, não há entendimento, a saída é o voto. Vota, ganha, ou alguém ganha, alguém vai perder, mas vamos votar. O que não pode é continuar como está. O que não pode, senhor presidente, isso machuca a alma e o coração de qualquer homem público, é você ouvir que não vai melhorar a partir de que a gente nomear pessoas ligadas a esse ou aquele parlamentar, que virou público isso. Ou vamos liberar emenda para esse ou aquele parlamentar. O que é isso? Uma vez isso era feito até às escondidas. E hoje a gente ouve claramente pessoas dizendo, não, se eu nomear tantos cargos para esse ou aquele parlamentar, claro que eu aqui não vou citar não, mas isso é conhecido por todo o país, as coisas melhorarão. Não pode melhorar assim. Política não se faz dessa forma, na base de cargos e de emendas. É um absurdo. A que ponto chegamos a achar que isso é natural? Ah, não, mas é isso mesmo, tem que nomear uns carguinhos para um, carguinho para outro, liberar emenda para um, emenda para outro. Comigo não. Comigo não. Isso não funciona e não vai funcionar nunca comigo. Nunca dependi de emenda e muito menos de cargos. E é lamentável a gente estar ouvindo de forma, eu diria, até com muito barulho, que esse é o processo do parlamento. Eu não me entendo assim. Para mim, os homens públicos devem ser eleitos pelas causas, pelos projetos, pelas ideias que defende, e não votar simplesmente baseado em cargos ou emenda, ou dinheiro para a ponte, sei lá, para a estrada, para a rodovia. Não é isso que eu entendo, nós estamos aqui para outra coisa. E no mais, por que o orçamento tem que ser impositivo? O orçamento impositivo aprova, como é em tantos outros países, e cumpra-se e ponto. Mas, senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos, porque eu vou ainda tentar chegar em tempo na reunião com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, para contribuir com esse debate de encontrar uma saída para a crise do meu Estado gaúcho. Obrigado, presidente.